Olá! É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E nós vamos hoje falar de um livro muito interessante e eu vou sugeri-lo em virtude das inúmeras perguntas que as pessoas fazem e pedidos de apoio. Eu queria estudar a mediunidade, eu queria estudar, entender melhor quais são os livros que eu deveria ler, o que é que eu deveria pesquisar para entender. E estou falando do espírita. Você já é espírita e quer aprofundar seus conhecimentos. Olá, eu estou interrompendo rapidinho o vídeo para um aviso bem importante. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo. Lá tem um link do nosso site, alguns produtos, cursos, algumas coisas bem interessantes. Você não vai querer deixar nenhuma novidade passar. Então, dá uma olhada ali. Com relação à mediunidade, existe o Livro dos Médiuns, que é imprescindível, o Livro dos Espíritos, que ensina a mecânica por trás, e especificamente na atividade mediúnica, nos domínios da mediunidade, André Luiz. E se a questão é a obsessão, a prática da desobsessão, você tem os livros de Filomeno de Miranda, começando com os bastidores da obsessão. Mas, quando as pessoas estudam a mediunidade em geral, com o objetivo da prática mediúnica, isso é o que se aprende. Mas, se o seu objetivo é explicar a mediunidade para pessoas que não são espíritas, para uma plateia heterogênea, e responder questionamentos que a pessoa tem, digamos, você é um dirigente ou você é responsável por um estudo. Anete, eu queria um livro de apoio, mas eu não tenho a disponibilidade de estudar esse livro de profundidade. Que livro você poderia me sugerir para servir de apoio? E eu trouxe exatamente isso. Esse livrinho, tá? Deixa eu pegar aqui. De Licurgo de Lacerda Filho, desculpa aqui. Mediunidade na Antiguidade e na Idade Média. Do que se trata? É um livro fino, tá? E ele se propõe a fazer uma digressão histórica, localizar os fenômenos mediúnicos ao longo da história. São vários volumes, esse aqui é o primeiro, Mediunidade na Antiguidade e na Idade Média. Aí ele segue para a Idade Contemporânea, Moderna e faz um apanhado histórico, um resumo. Ele se propõe exatamente isso, ser um apoio. Então, referências históricas da mediunidade ou de fenômenos mediúnicos, descrições, nem sempre com este nome, fenômeno mediúnico. E com a localização, as datas, algumas referências. Então, para servir de apoio a você, que é responsável por um grupo e, além de explicar a mecânica da mediunidade e funcionamento, você também precisa responder as perguntas. Bom, desde quando a mediunidade existe? A mediunidade existia antes? Alguma localização? E você não tem disponibilidade de um aprofundamento grande. Então, esse seria um livro de apoio para você entender. Então, eu vou pegar até uma descrição, é rápida. Não é um livro para você aprender a história, é um livro de apoio para você que é responsável por um grupo. Então, você tem, pesquisadores da mediunidade, o surgimento do espiritismo, aí por volume, né? No volume 1, você vai ter Egito, China, Índia, Gália Celta, Judéia, Grécia, Pérsia, Roma, Jesus, cristianismo e mediunidade, o filósofo de Tiana, martírio cristão, testemunhos de fé. Então, ele vai fazer referências ao Egito. O que se tem na arqueologia sobre isso? Qual é a vantagem deste livro? É que ele foi escrito para ajudar pessoas espíritas a vivenciar ou verem a mediunidade ao longo da história. E você não tem um tempo de fazer uma pesquisa longa e trabalhosa, você pode consultar e a partir daqui, se você quiser, você pode aprofundar. Então, nesse primeiro volume. No segundo volume, ele já fala sobre as origens franciscanas, levitação, precursores da investigação mediúnica, o curador irlandês, e aí você tem referências já da Idade Contemporânea. Pré-espiritismo, aí os fenômenos, o surgimento do espiritismo, pesquisadores da mediunidade, ou seja, ele fez um trabalho de pesquisa muito bem feito, muito bem organizado. Aí vai dizer, mas é superficial. Sim, mas a proposta dele é ser um roteiro, ser um coadjuvante. Então, seu objetivo não é ser um especialista em história, mas saber alguma coisa. Eu sempre digo que você deve começar construindo o esqueleto.
informações básicas. Você tem um esqueleto e a partir desse esqueleto, onde você está bem organizado, você constrói o aprofundamento. Então, você tem uma noção geral da história dos fenômenos psíquicos. Então, por exemplo, o livro do José Carlos Leal, que eu falei sobre isso, ele é mais preciso, ele é um professor, ele trabalha na área, ele é um especialista em mitos e simbologia. Esse aqui fez uma pesquisa, uma roteirização dos aspectos históricos da mediunidade. Ou seja, você que me pediu, o que posso ter de apoio? Essa é a resposta. Eu gostei muito do livro, então, o nome eu não conheço pessoalmente, Licurgo de Lacerda Filho, ele é de Minas Gerais. Um trabalho excelente, com um apoio muito bom para você que é responsável por um estudo ou você que gostaria de saber um pouco mais a respeito da mediunidade da história. Então você pode, a partir daqui, organizar a sua mente, seus pensamentos de referências e, se você tiver interesse, você pode aprofundar em aspectos específicos. Então você vai ver o Egito, a Grécia, mas me interessei mais, por exemplo, por Pitágoras. Eu achei tão interessante o que ele falou, eu queria me aprofundar. Quais são as tradições pitagóricas mesmo? Isso é interessante, mas você sabe o que existe. A partir daí, você pode aprofundar. Então, a minha sugestão da biblioteca faz parte da minha biblioteca. Gostei tanto que eu comecei a procurar os outros volumes e já passei para algumas pessoas na nossa instituição, justamente para servir de apoio para as pessoas. Então, você lê e quando alguém fizer uma pergunta, olha, em geral, aí você pode falar a respeito de fenômenos mediúnicos na história e, se a pessoa tiver interesse, ela pode aprofundar. Então, você tem um livro de referência. E qual é a vantagem? Se, na verdade, ele pegou de várias fontes, ele só organizou os fatos. É que o centro dessa organização é a mediunidade. Então, ele pegou referências e fatos com relação à mediunidade em várias épocas da humanidade e organizou em ordem cronológica, de fácil acesso, com um índice muito bom para você pesquisar. Eu quero só saber nesse período e você pode consultar. Gostei do livro e o livro que eu recomendo na Biblioteca da NET de hoje é Mediunidade na Antiguidade e na Idade Média. Esse é o volume 1 e os demais volumes também. Eu ainda não vi os outros volumes, mas eu gostei desse e estou interessada em adquirir os outros. Eu estou pesquisando e eu gostei tanto que eu já passei para outras pessoas e resolvi colocar aqui na Biblioteca da NET para compartilhar com você mais essa oportunidade de crescer no conhecimento, ampliar, né? A minha área não é histórica. Sim, é sempre importante. O conhecimento nunca é demais e eu acho que a história é importante para todas as pessoas. Então, se você não tem tempo de se aprofundar em alguns compêndios excelentes de história, você pode ter uma visão geral da história da humanidade, da história da ciência. Por quê? Porque aqueles que não conhecem a própria história estão fadados a repetir os erros que já foram cometidos antes. E sabendo sobre reencarnação, é sempre bom a gente se debruçar dos nossos próprios erros do passado e, na proposta de mudar, crescer cada vez mais. Então, o livro de hoje, Mediunidade na Antiguidade e na Idade Média. Espero ter sido útil. Muita paz.